16, vamos ler? Diz assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vem em secreto, e seu pai que vem em secreto o recompensará. Feche os olhos, vamos orar por alguns instantes. Papai, aqui está a tua palavra. Senhor, tu tens nos chamado para esses assuntos chamados disciplinas espirituais. Tu tens nos atraído para esses assuntos porque são coisas que nós precisamos. E eu te peço, ó Deus, que hoje, mais uma vez, o Senhor fale aos nossos corações, fale à tua igreja, nos desperte, ó Pai, para a disciplina espiritual do jejum, para que, Deus, a cada dia mais, a nossa vida vá brilhando, assim como a luz da aurora, que nós possamos resplandecer cada dia mais, através, Senhor, da busca intensa pelo Senhor. É a minha oração. Fala ao teu povo, Senhor, me coloco diante de ti, como instrumento nas tuas mãos. Te oro em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Vamos lá. Talvez você diga, já sei tudo sobre esse assunto. Ou talvez você diga, não sei nada sobre esse assunto. Então nós vamos repassar aquilo que você já sabe. E talvez passar algo que você não sabe. O jejum, ele é uma prática que a Bíblia não ordena. Ao contrário do que muita gente pensa e diz, aonde que a Bíblia mandou jejuar? Nunca. Nunca. Aí você diz, então tá bom, então acabou a mensagem. Não é porque a Bíblia não mandou, que quer dizer que nós não devemos fazer, né? Tem várias coisas que a Bíblia não diz não, e que nós não fazemos, um monte de coisas que nós não fazemos, apesar de que a Bíblia não diz, não dá nenhuma ordenança a respeito daquilo, e uma dessas coisas é o jejum. Ela não nos ordena a jejuar, mas ela nos mostra o jejum, durante toda a história do povo de Israel, também da história da igreja cristã no Novo Testamento. Você vai ver o jejum acontecendo, e aí inclusive Jesus nos dá mostra de como devemos jejuar. Então quer dizer, o jejum é uma prática que deve ser comum na nossa vida. Você vai ver lá no Antigo Testamento, apenas uma vez que o povo de Israel recebe uma ordenança de jejuar, que eles tinham um dia de jejum, que era o dia da expiação. Então era uma vez por ano que eles jejuavam em arrependimento pelos seus pecados. Então eles jejuavam naquele único dia. Ninguém mais jejuava outro dia por uma obrigação. Não, eles naquele dia, o dia da expiação, eles acabam jejuando. Mais tarde, no exílio babilônico, como eles não têm como adorar ao Senhor e não haviam sacrifícios, o que eles começam a fazer? Aumentar o número de jejuns, porque eles tinham saudade da religião, eles tinham saudade do judaísmo, eles tinham saudade das práticas religiosas. Então eles começam a aumentar o número de jejuns, começam a acontecer 4 vezes ou mais até por ano, começa a se aumentar. E aí, quando nós já escorregamos para o Novo Testamento, nós vamos encontrar os fariseus jejuando até 2 vezes por semana. Jejuavam na segunda-feira e jejuavam na quinta-feira. E eles jejuavam de forma que todo mundo pudesse ver, todo mundo tinha que saber que eles jejuavam. Eles se uniam e faziam jejuns coletivos e todo o povo sabia. Hoje é dia de jejum dos fariseus, segunda e quinta-feira. Tanto é que eles ficam bravos, porque Jesus não jejuava nesses dias, que eles vão a Jesus e brigam com Jesus. E eles dizem, por que você e os seus discípulos não jejuam? Os discípulos de João jejuavam, os fariseus jejuam. Por que você não jejua nesse dia? Daí Jesus diz, não, você tem que jejuar quando o noivo não está mais junto. Enquanto o noivo está junto, não precisa de jejum. Então, os fariseus começaram a fazer dessa prática uma prática excessiva. Uma prática, na verdade, de apreciação, uma prática de exibição, e não mais uma prática de humilhação. E aí você vai ver Jesus falando essas palavras que nós falamos aqui, e muita gente pega esse texto e acaba invertendo, dizendo, olha, não deve mais se jejuar, não se deve mais jejuar, porque Jesus disse, olha, esses aí quando jejum, já mostra para todo mundo, eu acho que não deve jejuar. Não,
Eu vou apresentar dentro desse texto algumas coisas que as pessoas interpretam errado com relação às palavras de Jesus. Então, meus irmãos, você precisa ter em mente uma coisa: a Bíblia não ordena jejuar, mas ela expõe o jejum, e nós precisamos, como bons cristãos, seguir o que a palavra de Deus nos expõe. Ela nos mostra Jesus orando, então nós vamos orar. Ela nos mostra Jesus jejuando, então nós vamos jejuar. Ela nos mostra homens de Deus orando e jejuando, então nós vamos orar e vamos jejuar. Amém? Amém? E isso é uma prática que é negligenciada na igreja moderna, de forma muito visível. A maioria dos cristãos hoje não jejua. Por quê? Eu vou dar 2 motivos. Primeiro motivo pelo qual os cristãos não jejuam: se você for para a história, na Idade Média, os jejuns nos mosteiros começaram a se tornar jejuns de mortificação do corpo. Só que a mortificação do corpo que se entendia da época era literalmente mortificação do corpo. Quer dizer, eu vou matar o meu corpo. Eu vou matar o meu corpo. Eles entendiam as palavras erradas do apóstolo Paulo com relação à mortificação. Então, o que começou a acontecer? Dentro dos mosteiros, monges, pessoas que se isolavam para viver uma vida plena para Deus, essas pessoas começavam a se autoflagelar, surravam a si mesmo, como uma forma de jejum. Então, eu não vou me alimentar, mas eu também vou ficar batendo no meu corpo para que o meu corpo seja subjugado, porque o apóstolo Paulo diz que eu devo esmurrar o meu corpo, literalmente esmurrar o meu corpo. Então, aos poucos, isso foi se tornando prática intensa no meio das pessoas que eram os ascetas, que eram aqueles que se deslocavam da sociedade para buscar de forma mais intensa ao Senhor. Muitas histórias de mutilação de membros, porque quando Jesus diz assim: se o teu olho direito, né, te faz pecar, se a tua mão faz pecar, então arranca. Então está certo, vamos arrancar, né? Vamos arrancar. Com esse exagero todo, o que nós, fazendo uma leitura desse período, fazemos? Puxa, jejuar é isso? É você ficar longos dias sem se alimentar, a ponto de morrer? Porque nós pensamos que a anorexia é uma doença moderna, mas eu não sei se você conhece, porque a prática do jejum, ela não é só uma prática cristã, mas você já deve ter ouvido falar os fakir, que são ascetas hindus. Eles acabam passando longos períodos de jejuns intensos, e eles acabam ficando pessoas que se tornam só em pele e osso, e isso é uma coisa muito antiga na história da humanidade, e muitos crentes acabavam desenvolvendo anorexia por causa do excesso de jejum, acabavam morrendo, e aí isso ia trazendo para o povo o quê? Eu não posso me envolver com esse tipo de atividade, porque isso aí vai me matar. E hoje, qual é a mentalidade que nós temos? Irmão, vai jejuar? Cuida, irmão. Nós já colocamos tudo, cuida, irmão. Está sentindo um pouquinho de dor de cabeça? Irmão, vai comer. Vai comer. Irmão, fica um tempinho sem comer para você ver se não dá dor de cabeça. É claro que vai dar, teu corpo está acostumado, comida naquela hora, está tudo certinho. É claro que vai dar. Você não vai morrer não, fica tranquilo. Mas nós hoje trouxemos um exagero para quê? Para negar a prática do jejum, né? Antigamente se fazia jejum de tudo. Então se fazia jejum de alimentos, se fazia jejum de silêncio, se fazia jejum de posição. Tanto é que muitos, né, e a história conta de várias pessoas que jejuaram com os braços apontando para o céu, ficaram dias com os braços segurando para o céu, a ponto de que os músculos se atrofiassem naquela posição, e nunca mais o braço descia. Formas de jejuns exageradas que fizeram com que nós, olhando para trás agora, não queremos mais jejuar, não queremos mais, não, porque isso aí é um exagero, sabe? Eu fui criado num ambiente, meus irmãos, onde os irmãos eram incentivados intensamente ao jejum, mas não era aquele jejum comum, irmão, vamos jejuar amanhã, vamos, não, era aquele jejum, irmãos, eu determino que os obreiros a partir de hoje jejuem 7 dias, os obreiros jejuavam 7 dias, e alguns irmãos sem nenhum conhecimento de nutrição, nenhum conhecimento de si próprio, da sua estrutura física, faziam jejuns prolongados, e chegavam a ponto de adoecer.
Muitos irmãos conheci que ficaram completamente loucos. Mas eu não estou contando isso aqui para assustar você. Eu estou contando isso aqui porque hoje nós vamos tratar o jejum de forma correta, da forma como ele deve ser. Não é aquela forma de negação e nem a forma de exagero. Existe um jeito correto de se jejuar. Outras pessoas pegam, o primeiro motivo que nós negamos o jejum é por isso, pelos excessos que foram cometidos. Outro é por medo. Medo com relação à minha saúde. Eu tenho uma preocupação excessiva com a minha saúde e eu penso que se eu jejuar, eu vou prejudicar a minha saúde. Aí muita gente, esses tempos eu até incentivei o coral de jovens aqui para jejuar, e veio uma moça depois conversar comigo, ela disse assim: pastor, eu não posso jejuar, porque senão eu não vou conseguir trabalhar. É verdade? Aí eu comecei a levar ela a pensar: o que você faz no seu trabalho? O que você desenvolve no seu trabalho? Você carrega madeira? O que você faz? Você descarrega, carrega caminhão? E tal. Fui explicando para ela. Eu disse: olha, isso aí colocaram na sua cabeça, existem formas de se jejuar, que você pode jejuar sim, num dia comum de trabalho. Mas pelo fato de que nós não conhecemos o que a Bíblia nos apresenta de jejuns, nós acabamos fazendo o quê? O pastor pediu para jejuar, mas amanhã eu trabalho, então não vou jejuar. Não vou jejuar. Por causa dessa preocupação excessiva com a minha saúde, eu vou ficar ruim, eu vou desmaiar, eu vou ficar fraquinho. Calma, meu irmão, existem formas de se jejuar que vai conseguir manter você com a sua saúde tranquilamente. Inclusive, gente, a própria ciência afirma que se você comer, ficar um tempo sem comer, você está desintoxicando seu corpo. Olha quanta porcaria que a gente come, gente. Olha quanta coisa que a gente come, é uma bobeira ali, uma bobeira aqui. Nós intoxicamos o nosso corpo. E aí de vez em quando o médico diz: eu quero que você venha amanhã em jejum. Daí você vai, porque é o médico. Você vai, né? E ficar um tempo sem comer faz bem. Faz bem. Inclusive eu até estava lendo um artigo de um certo pesquisador que ele disse assim, que se nós privamos as células doentes do nosso corpo por um tempo de nutrição, elas começam a se estressar de uma forma diferente, porque a célula se estressa. E quando o remédio cai, que pode vir um remédio por forma de uma outra alimentação, ou remédio propriamente dito, aquelas células acabam se tornando mais sensíveis e acabam morrendo. Então existe sim, tá, doenças que os próprios médicos recomendam que se jejuem. Disse já entre o meio médico, segundo os artigos que eu li, que diabetes pode se curar por meio de jejum, pode combater-se epilepsia por meio de jejum. Mas o que nós fizemos? Olhamos só o lado negativo. Jejuar, vou ficar com dor de cabeça, vou ficar fraquinho, não vou conseguir desenvolver o meu trabalho, e nós acabamos deixando o jejum de lado. Por isso que hoje nós queremos colocar o jejum no centro e dissecarmos um pouquinho o jejum. Isso aqui é um ensino, meu irmão. Então eu vou falar coisas da tua vida, coisas normais, do dia a dia. Mas também vou trazer coisas que a Bíblia nos mostra, para que você possa comparar. A Bíblia nos mostra vários tipos de jejum. Vai nos mostrar o jejum de Moisés, que foi um jejum de 40 dias. Eu já vou explicar como é que funcionou esse jejum, porque tem muito crente que diz: eu vou jejuar 40 dias, Deus está me chamando, eu li que Moisés jejuou 40 dias, e eu vou jejuar 40 dias. Pois é, meu irmão, vai ser bem difícil você passar do terceiro. Você vai passar do 21º se você tomar água diariamente, corretamente, e ainda assim, se você tiver uma estrutura física muito boa. Muito boa. Eu conheci pessoas que jejuaram 21 dias. Conheci. O pastor Nilton também já deve ter conhecido, né? Pessoas que jejuaram 21 dias, mas tinham uma estrutura física muito boa e foram muito disciplinados com relação à bebida, à água, o suco, enfim. Eu já vou explicar essas coisas para você. Agora, Moisés jejuou, eu também posso jejuar. Não é bem assim. Não é bem assim. Existe uma condição diferente para o jejum de Moisés. Você vai ver na Bíblia Sagrada outros jejuns que aparecem, por exemplo, o jejum de Josafá, quando os moabitas e os amonitas se juntaram para ir contra o povo de Judá, ele apregou um jejum total, chama todo o povo e diz: vamos jejuar para vencer. Você vai ver Esther apregoando o jejum, quando Amã condena o povo judeu à morte.
ela quer ir conversar com o rei Assuero, só que ela não podia se apresentar diante do rei Assuero. O que ela faz? Para que eu me apresente lá, eu quero que o povo todo jejue. Ela pregou um jejum de 3 dias no meio do povo judeu. Você vai ver o jejum de Daniel, você vai ver o jejum de Davi, de Esdras, Jesus, né? Jesus jejuando, a igreja jejuando. Gente, a igreja, antes de enviar o apóstolo Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária, eles não fizeram assim, ó, pessoal, vamos arrecadar a oferta e vamos colocar no bolso deles, amém, vão com vocês. Não, nós vamos arrecadar a oferta, mas nós vamos jejuar por essa viagem. E a igreja jejuou. A igreja jejuava antes de consagrar presbíteros. Você vai ver isso em Atos capítulo 14, se não me falha a memória, que a igreja consagrava presbíteros só debaixo de oração e jejum. Então, nós vamos ver o apóstolo Paulo jejuando. Enfim, várias vezes o jejum se mostra na Bíblia. Mas para falar de jejum, eu preciso falar o que não é jejum e que muita gente faz. Por exemplo, muita gente pensa que jejum é dieta. Muita gente pensa que jejum é dieta. Aí muita gente diz assim, ó, pastor, amanhã eu vou jejuar. Já vou aproveitar para perder uns quilinhos também. Irmão, tudo bem que se você se abstém de alimentos, você perde quilos, é claro, né? É claro. Se você se abstém de alimentos, aos poucos, seu organismo vai começar a absorver aquilo que você tem. Mas esse não é o objetivo. Se esse é o seu objetivo, perder quilinho, meu irmão, tem um Ramiro. Tem as praças para você caminhar. Tem escola de natação, enfim, tem academia, tem outras formas, tem nutricionista para você ir pescar. Se você quer reduzir os seus quilinhos, não use o jejum como, irmão, eu estou jejuando e aí aos poucos eu estou reduzindo. Não, o jejum ele serve para outros propósitos. O jejum bíblico serve para outro propósito. Não, nada a ver com dieta, tá? Porque existe até livros que falam da dieta de Daniel. Você quer emagrecer? Então use a Bíblia para isso. Gente, tem outros livros que tem a dieta de Jesus, a comida de Jesus que vai fazer com que você emagreça. Irmão, isso não tem nada a ver com jejum. Isso é simplesmente uma nova forma de comer. Você pode comer gafanhoto e mel silvestre. Com certeza você vai emagrecer um pouco. Mas não tem nada a ver com um jejum bíblico. Tem nada a ver com um jejum bíblico. Outra coisa que não é jejum, tá? Jejum não é uma forma para exibição espiritual. Muita gente usa o jejum só para parecer que tem mais poder. E foi exatamente isso que Jesus combateu nesse capítulo 6 do livro de Mateus, no verso 16 em diante. Quando ele pega os fariseus ali, ele está dizendo, ei, parem com isso. Parem de usar o jejum para exibicionismo espiritual. Exibicionismo e vida cristã são duas coisas que são totalmente separadas. Totalmente separadas. Você não sai por aí dizendo, irmãos, estou vindo de um jejum de 20 dias, e hoje pode vir todo demônio aqui que vai ter que sair. Pode vir todo... Para com isso. Jejum não é para isso. Jejum não tem... Pela Bíblia eu posso te afirmar, meu irmão, que jejum não é para isso. Os demônios saem? Saem. As doenças saem? Saem. Mas o jejum não é para você se exibir espiritualmente. Não é para você dizer que conseguiu mais. Aquela pessoa que ela é humilde, ela nunca vai querer ficar exercendo esse tipo de coisa na frente dos outros. Aliás, tem um texto, uma frase muito antiga que os antigos já diziam, que era bem assim, você tem que aprender com o pavão. Você tem que aprender com o pavão, que tem uma cauda bonita, mas que tem pé feio. O pavão tem a cauda bonita e que tem pé feio. Quando alguém é tentado para se gabar com relação a alguma coisa, tem que lembrar que tem outra coisa que é fraca. Não adianta ter cauda bonita se tem pé feio. Você tem que olhar para... mas eu quero me gabar com... Não, então se lembre que existe uma outra fraqueza. E a pessoa que ela é humilde, ela não vai usar o jejum para se gabar, não. Fica tranquilo, tá? Quando você perceber alguém se gabando com relação ao jejum, você já percebe que aquela pessoa já recebeu sua recompensa, e o jejum dela não tem nada a ver com o espiritual, foi só um ficar sem comer. Só um ficar sem comer. Amém? Agora, outro exagero que o povo comete também com relação a esse texto.
pastor, eu não posso contar para o senhor, né? A pessoa fica até em silêncio. Esses dias eu passei por essa situação. Sentamos na mesa, agora não lembro aonde, mas a pessoa não queria comer. E aí todo mundo força a comer, né? Poxa, sentou ali para comer, vou comer, não, vou comer. Não posso. Você está em jejum? Não, você está em jejum? Fala para nós. Jesus nunca disse que você não pode dizer que está em jejum. Jesus nunca falou isso. Aliás, como é que nós sabemos que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites? Como é que nós sabemos? Se ele estava sozinho no deserto. Como é que a gente sabe? Ele contou. Um dia ele juntou os discípulos, começou a ensinar sobre jejum e disse: olha, eu andei no deserto 40 dias, não comi nada, Ele contou. Às vezes o contar que você está jejuando incentiva sim o outro irmão a também jejuar. Então não caia nesse exagero de não posso falar nada para ninguém que eu estou em jejum. Não, meu irmão, não é isso que Jesus quer dizer. Jesus quer dizer que você não deve usar isso para se exibir. Contar a sua experiência de jejum sem ficar se exibindo vai incentivar o outro irmão a também querer ter essa experiência que você está tendo. Você está me entendendo? Diz amém, faz qualquer barulho, só para eu pensar que vocês estão me ouvindo. Ah, tá, então tá bom. Outra coisa que não é jejum, não é uma obrigação da religião. Gente, muçulmano jejua, por obrigação. Tem que jejuar. Judeu jejua, tem que jejuar. Os filósofos do passado, Sócrates, eles jejuavam. Está registrado, jejuavam. Então, o jejum ele não é uma obrigação da religião. Jesus não quer um jejum mecânico. Porque quarta-feira é dia de jejuar lá em casa. Todo mundo tem que jejuar, né? Meu sogro conta que quando eles eram pequenos, domingo era jejum obrigatório. Eles tinham que ir para a igreja em jejum. Aí diz que a irmãzinha mais nova dele, ela não sabia falar na época, isso há 50 anos atrás, 60, ela não sabia falar direito. Ela detestava os domingos porque era dia de jejum, porque saía de casa sem comer, uma criancinha pequena. E aí ela dizia: mãe, hoje é dia de jejum. Hoje é dia de jejum. Ela não gostava do jejum. Por quê? Porque era obrigatório, ela tinha que sair de casa sem comer. E tem gente que faz exatamente isso. Não, hoje é quarta-feira, hoje é dia que tem que jejuar. Irmão, tem algum propósito? Não, estou só fazendo que é quarta-feira. Não é jejum. Jejum não é isso, jejum não é uma obrigação que você tem que estar lá, não. Tem que jejuar. Não, irmão, tem que ter propósito. Jejum não é algo que se faz sem propósito, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Não é algo que se faz sem propósito, tem que ter propósito. Se você está fazendo o seu jejum por obrigação, simplesmente porque, eu fiz um voto, ou eu prometi para mim mesmo, ou lá em casa todo mundo está fazendo e eu sou obrigado a fazer, meu irmão, pare imediatamente, reveja a forma como você está fazendo o seu jejum. Outra coisa, jejum não é uma forma de você barganhar poder, porque tem muita gente que pensa que jejuei, já vou receber de Deus uma varinha de condão que eu posso tocar em todo mundo, mandar poder para tudo que é lugar. Não é isso. Jejum não é uma forma de barganhar poder, porque muita gente jejua, fica chateado porque não acontece nada. Vai estar lá jejuando, orando, enfim, aí ele levanta, já quer sair, mas não aconteceu nada. Irmão, o jejum ele tem outras finalidades que nós vamos falar agora. O que é jejum então? Se jejum não é uma forma de barganhar poder, se jejum não é uma dieta, se jejum não é uma obrigação, primeira coisa que é o jejum. Jejum é uma forma de se humilhar diante do Senhor. Essa eu acho que é a mais importante forma de você ver o jejum. Humilhação diante do Senhor. Você vai ver isso várias vezes na Bíblia Sagrada, pessoas jejuando, se humilhando perante o Senhor, para que Deus retirasse a sentença, para que Deus tirasse a sua ira do meio do povo. Povo de Nínive, Jonas vem, prega uma sentença, ninguém mandou eles jejuar, gente. Jonas só vem, prega uma sentença e diz: olha, vocês precisam se arrepender, porque Deus quer destruir. O que eles fazem? Jejum coletivo, cachorro, gato, todo mundo jejua. Todo mundo jejua. E durante dias eles jejuam
em arrependimento. O que Deus faz vendo aquilo? Retira a sentença. Aí Jonas fica chateado. Isso é outra história que vocês já ouviram do pastor Nilton esses dias. Agora, o jejum, ele é para desenvolver isso dentro de nós, humilhação diante do Senhor. Não é uma forma de você simplesmente chegar diante do Senhor e dizer assim: estou aqui, Senhor, estou aqui, me dá aí os teus atributos aí, porque é o que eu quero. Senhor, me dá aí o que o Senhor pode fazer aí, porque é o que eu quero. Senhor, não, é humilhação, é você reconhecer que você não é nada, que você é pecador, que você não pode, que você não consegue, que você não merece. É exatamente assim que você tem que chegar diante de Deus no jejum. Outra coisa que o jejum deve fazer em você é desenvolver uma sensibilidade às coisas espirituais. Sensibilidade. Tem até uma frase do Kenneth Hagin, que eu não sou muito assim, tem muita coisa que eu não concordo com os escritos dele, mas ele diz: o jejum, ele não vai mudar Deus, ele vai mudar você, ele vai começar a sensibilizar você, ele vai mudar, ele vai ajudar você a começar a ser mais sensível às coisas espirituais. Quando você começa a jejuar de forma mais intensa, de forma programada, de forma projetada, com propósito, você vai começar a perceber que a sensibilidade espiritual começa a aflorar em você. Então tem coisas que você fala, que de repente num dia normal, que você está comendo, trabalhando, vivendo ali normalmente a sua vida, sem nenhum tipo de propósito, você falaria e não pensaria duas vezes. Mas quando você está em jejum, você pensa. Você pensa. Até porque não adianta você estar com a boca fechada para a comida, mas aberta para a murmuração. Não adianta de nada. Né? Tem gente que está lá jejuando, mas fecha a boca para a comida e abre a boca para falar mal do irmão, abre a boca para maldizer, daí não adianta nada. Mas quando você está em jejum, o jejum com propósito começa a desenvolver essa sensibilidade. Você começa a perceber coisas que você não perceberia. Gente, o mundo espiritual existe. Existe. Ontem à noite nós conversávamos com a missionária Elisama e ela diz: é engraçado que quando a gente chega aqui, às vezes a gente perde a noção do mundo espiritual. Ela estava falando das experiências em Moçambique, de ver pessoas levitando, né? Pessoas que, como já foi contado aqui várias vezes, pessoas que caem do nada dentro da igreja, plum, vem do teto, voando. Como que fazem isso? Né? Demônios terríveis, demônios que fazem sair piolho ao invés de lágrima das pessoas, coisas assim absurdas, né? E ela diz: é engraçado que aqui também tem gente extremamente possessas, mas a gente não percebe. Por quê? Porque ela diz que lá a gente tem que estar o dia inteiro em jejum e oração, o dia inteiro, dia após dia. Você vira a noite em jejum e oração. Por quê? Porque você se sente dependente de Deus. Você se sente dependente, você não tem outra capacidade, você não tem força contra aquilo. Você sabe que você não pode fazer absolutamente nada contra aquilo. Você não adianta você dizer: fica aqui, te acalma, vai passar. Não adianta, é poder de Deus que você precisa, é intimidade com o Senhor para você ver aquilo, para você perceber aquilo. E às vezes você não percebe o que está acontecendo com a pessoa ao lado, mas quando você está em jejum, a sensibilidade espiritual que desenvolve em você, você começa a perceber: tem alguma coisa errada com aquela pessoa. Não sei se alguns de vocês já passaram por isso. Eu já passei por isso várias vezes. Você começa a perceber coisas que antes você não perceberia. Exatamente isso que o jejum vem fazer conosco. Ele começa a nos dar sensibilidade às coisas espirituais. Inclusive os nossos pecados começam a ficar mais feios. Pecados que de repente você comete sem nenhum pudor. Quando você começa a jejuar de forma mais programada, com propósito, aquilo começa a ficar feio diante de você, e o Senhor começa a ficar mais bonito, o Senhor começa a ficar mais belo, você começa a apreciar mais o Senhor, parece que estar com o Senhor é mais prazeroso, por causa do jejum. Outra coisa que o jejum tem que desenvolver em nós, e que desenvolve em nós, é a autodisciplina. O apóstolo Paulo vai falar, né, da figura do atleta, lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, que ele fala do atleta que corre, que ele se cuida, que ele faz de tudo para poder conquistar o prêmio, e ele fala dessa luta no comportamento que o atleta tem que fazer para poder conquistar o prêmio. E aí ele compara com a nossa vida espiritual. E quem faz o jejum
precisa mostrar para o seu corpo exatamente isso. Quem é o patrão desse corpo? Quem é o dono dessa boca? Quem é o dono desse estômago? Quem é o dono desse corpo que nós temos? É exatamente isso que um atleta tem que fazer. Quando ele está lá correndo, você acha que ele não sente dor? Chega uma hora que ele sente dores terríveis, mas ele tem que dizer: quem comanda esse corpo? Esse corpo não vai me parar, esse corpo não vai me deter, eu preciso ir em frente, eu tenho que chegar lá. E é exatamente isso que o jejum faz em você. Ele desenvolve uma disciplina que você diz: eu não posso parar agora, eu não posso parar agora, eu não posso diminuir a minha força agora. Você começa a se tornar mais disciplinado com relação às coisas espirituais. Você começa a perceber que você tem uma disciplina muito mais correta. Eu não estou falando aqui, meus irmãos, que com essas palavras, que você tem que levar o seu corpo até o extremo. Não estou falando isso. Nós já vamos falar sobre como jejuar na prática. Mas eu estou dizendo que você começa a desenvolver disciplina. E não é qualquer enfermidade, e não é qualquer coisa que te faz parar na caminhada. Não é qualquer palavrinha que faz com que você fique triste: eu não vou mais na igreja. Por quê? Porque o irmão lá me olhou triste, porque falou isso, porque falou aquilo. Não, irmão, você começa a dizer: quem é o dono disso? Quem é que comanda isso? Eu vou escolher fazer o que eu preciso fazer. O jejum começa a te dar esse controle sobre aquilo que você precisa fazer. Você não é controlado pelas circunstâncias simplesmente. Amém? Você está me entendendo? Amém? Então tá bom, estão junto comigo. Hoje eu estou falando demais, não estou dando nem pausa para eles respirar, né? Ou para eu respirar, né? Outra coisa que acontece no jejum, e que é muito importante, é desenvolver a fé. Vocês lembram lá do episódio, Mateus 17? Jesus descendo do monte da transfiguração, chega lá embaixo, está lá os discípulos lutando com um endemoniado. E nada de expulsar o endemoniado, e nada de expulsar o demônio, não sai, e aquele menino está lá, e rola. Aí Jesus fala para eles assim: isso aí só sai com jejum e oração. Isso aí só sai com jejum e oração. E muita gente pega esse texto e só fica com o jejum e oração, e não continua o texto que fala sobre a fé, aonde Jesus fala sobre a fé. Por quê? Porque o jejum, ele faz com que a sua carne que luta, o apóstolo Paulo diz que ela milita, a carne luta contra o espírito, a carne vai sendo derrotada. Quando o espírito vai vencendo, com ele vence a fé. Deus já derrotou, Jesus na cruz já derrotou todos os demônios. Mas não é qualquer pessoa que vai chegar aqui e vai dizer: sai em nome de Jesus, porque Satanás, ele não reconhece a palavra, ele reconhece a autoridade. E como é que você tem autoridade? Através da fé que está desenvolvida em você. Por isso muita gente tenta expulsar o demônio, mas o demônio não sai. Por quê? Porque o diabo não vê a autoridade, porque aquela pessoa não tem a sua fé desenvolvida. Por quê? Porque não ora e não jejua. Por isso Jesus disse: essa casta só sai com jejum e oração. Vocês estão jejuando tão pouco que a fé de vocês está diminuída, e os demônios não reconhecem a autoridade que eu dei para vocês. Você, meu irmão, tem autoridade, mas para você reconhecer que tem essa autoridade, você precisa estar em jejum e oração. Você precisa estar em jejum e oração. Muita gente sai envergonhada, muita gente sai com medo, às vezes sai temeroso: meu Deus, uma pessoa endemoniada, uma situação esquisita, algo que percebe que é do mundo espiritual, aquela pessoa fica temerosa. O que está acontecendo com essa pessoa? Essa pessoa com certeza não está jejuando, porque o jejum, ele mortifica a carne, onde está a dúvida. O jejum, ele mortifica a carne, onde está o medo, e ele faz com que a fé cresça, porque a fé está no Espírito. A fé está no Espírito. Então, quando você está jejuando, a sua fé se torna cada vez mais gigante. E o diabo tem que sim sair em nome de Jesus, porque ele reconhece a autoridade que está em você. Por isso que nós jejuamos, para que nós venhamos a ter cada vez mais fé, e nós tenhamos a autoridade que nós já recebemos
mas nós só temos que perceber. Você tem autoridade, você tem autoridade, você tem autoridade. O que falta é percepção. Aonde vai nascer essa percepção? No momento em que você começa a mortificar a carne, onde está a dúvida, e fortalecer o espírito, aonde está a fé. Amém? Você entendeu? Gente, vocês têm poder para expulsar demônios, vocês têm poder para... Não precisa pegar telefone. Às vezes pega o telefone, meu Deus, vamos ver quem é que aqui que pode vir, irmão. Se você está orando e jejuando, coloque a mão. Claro que existem casos e casos. Existem casos e casos. Mas às vezes a pessoa nem faz uma oração. Chegou a necessidade nela, ela já... Onde é que vai ter um telefone de alguém aqui? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, onde é que tem um telefone que eu possa chamar? Irmão, que pequena fé. Que pequena fé. Você já recebeu a autoridade do Senhor. Ela está em você, Cristo está em você, e com você está a autoridade para expulsar demônios, em você está a autoridade para curar os enfermos, está aí, só precisa ser desenvolvida a sua fé, e é isso que o jejum faz, ele desenvolve a fé. Outra coisa, e essa aqui é uma parte que pouca gente fala do jejum, o jejum, além de fazer com que você desenvolva uma sensibilidade ao Senhor, desenvolva a sua fé, mortifique a sua carne, discipline o seu corpo. O jejum, ele te traz um senso de exercer misericórdia. Essa parte pouca gente fala, eu vou ter que falar. Se você for lá em Isaías, no capítulo 58, Deus está falando para o povo a respeito de um jejum que eles praticavam. Eles eram zelosos no jejum, eles queriam praticar a justiça de Deus, eles queriam tudo certinho, eles jejuavam corretamente. Estavam no exílio e queriam jejuar corretamente. Estavam lá, buscando, jejuando. E eles começam a reclamar a Deus, que Deus não ouvia o jejum deles. Senhor, onde tu estás, que tu não ouve meu jejum e tal? E Deus decide responder para eles, por que Deus não ouvia a oração e o jejum deles? E aí Deus começa a responder, e Ele vai falando de uma forma bem dura. Porque aqueles judeus, o que eles estavam fazendo? O que eles estavam fazendo? Eles não davam misericórdia, eles jejuavam, mas os funcionários tinham que trabalhar mais. As pessoas em casa passavam mais trabalho, eles brigavam durante os jejuns, brigavam. O jejum deles estava se tornando inválido, porque eles falavam palavras ásperas uns para os outros, eles não exerciam misericórdia. E aí Deus fala um texto que eu vou ter que ler para você aqui, para você entender. Está lá em Isaías 58, no capítulo 58, verso 5 até o 10, onde Deus responde o povo dizendo assim, será que é esse o jejum que eu escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco e se deite sobre o pano de sacos e cinza? É isso que vocês chamam de jejum? O jejum que eu quero não é esse. O jejum que eu desejo é soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todas as cadeias. O jejum que eu quero é partilhar comida com o faminto, abrigar o pobre e desamparado, vestir o nu que você encontrou, não recusar ajuda ao próximo. Aí sim, diz o Senhor, a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará atrás de você. Aí sim você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Você gritará por socorro, e Ele dirá, estou aqui. Se você eliminar do seu meio o dedo opressor, o dedo acusador, e a falsidade no falar. Gente, isso aqui é muito sério. O aspecto da misericórdia do jejum, nós esquecemos. Nós nos trancamos, nós passamos um tempo sem comer, passamos um tempo ali em oração e jejum, mas nós esquecemos do aspecto da misericórdia, que deve envolver também o jejum. Deus não estava ouvindo a oração e o clamor daquele povo, porque eles não exerciam misericórdias com os mais desvalidos. Aí você pergunta, como é que eu faço isso? Bem simples. Quantas vezes por semana você jejua? Ou por mês? Você já sabe, não precisa nem responder. Você já calculou quanto você iria gastar se você comesse aquela ou aquelas refeições que você deixou de comer? Que tal pegar aquele valor
e investir no necessitado. A gente nunca pensa nessas coisas, né? Não, o que a gente faz? Opa, economizei na comida hoje, né? Economizei Não. O jejum que Deus quer é o jejum que faça com que se ajude ao necessitado. Então o jejum, ele também deve desencadear em auxílio ao necessitado. É um aspecto diferente, você deve estar meio estranhando, mas está na Bíblia. Se esse jejum que você diz, que faz, ele não te aproxima daquele que está necessitado, ele não te aproxima daquele que está desvalido, do que está nu, do que está faminto, então esse jejum não está sendo válido diante do Senhor. Não está sendo válido. Esse é um aspecto que você precisa levar em consideração. O jejum que eu faço precisa me levar para a misericórdia, aqueles que necessitam de misericórdia. Quem entendeu diz alguma coisa. Agora, como é que se jejua? Vou dar umas dicas práticas para você. Isso aqui eu vou falar com base em experiências minhas, em experiências que eu já ouvi, que eu já vi, mas que você pode levar para a sua vida. Eu sei que tem irmãos aqui que jejuam muito mais, e que sabem muito mais sobre jejum, mas eu vou dar algumas dicas práticas para você, que talvez te ajudem a jejuar. Por exemplo, alguns estudiosos do jejum, na Bíblia, eles vão encontrar 3 tipos de jejum. Muita gente não concorda, eu sou obrigado a respeitar, mas pela visão que nós temos da Bíblia Sagrada, nós temos que considerar esses 3 tipos de jejum, que é o jejum total, o jejum normal e o jejum parcial. Tem muita gente que diz assim, jejum que bebe água não vale. Então Jesus não jejuou, porque Jesus durante 40 dias não comeu, mas a Bíblia não diz que ele não bebeu. Então Daniel não jejuou, porque a Bíblia diz que Daniel não comeu nada saboroso, mas alguma coisa ele comeu. Certo, ele pegou beterraba, que eu não gosto, rabanete, né? Tudo aquilo que era, né? Pegou e comeu. Não comeu nada saboroso, apetitoso, não, ele não comeu nada saboroso. A Bíblia não diz que ele não comeu nada. Então nós vamos encontrar os 3 tipos de jejum no decorrer da Bíblia. Esther, quando ela manda o povo jejuar, ordena o povo para jejuar, é jejum total. Não bebam e não comam nada. Jejum total. E muita gente pega e diz, não, jejum que bebe água não vale. Jejum que come só hortaliças não vale. Meu irmão, pega a Bíblia. Abre a mente, meu irmão. Pega a Bíblia. Quem é você para dizer que jejum vale ou não vale? Quem te deu o direito de ser Deus para receber ou não receber jejum? Aonde você recebeu esse diploma? Então, meu irmão, são os 3 tipos de jejuns. O jejum total, que é esse jejum que você não come, não bebe nada. Quanto tempo você aguenta assim? 3 dias. Depois disso é colapso total. Começa a te dar problema. Começa a te trazer dificuldades. Mas pastor, a Bíblia diz que Moisés não comeu e não bebeu durante 40 dias, jejuou. Ok, vou explicar para você. O que aconteceu com Moisés foi uma condição espiritual. Espiritual. Já ouvi relatos que isso aconteceu a outros crentes? Sim. Já ouvi relatos que teve cristãos que conseguiram jejuar durante 40 dias. Mas isso acontece dentro de um âmbito plenamente espiritual. Quando o Senhor chama você para um jejum assim, é porque Ele vai te sustentar. Não é você que vai dizer, agora eu vou lutar para ficar 40 dias. Meu irmão, você não passa do terceiro. No terceiro você já vai para o hospital, já vai com deficiência. Eu lembro que nós tivemos um episódio, claro que no lado oposto, uma moça endemoniada, que estava endemoniada já há 3 dias, quando nós chegamos na casa dela, ela não comia, não bebia, 3 dias sem comer nem beber. Aquela moça não tinha dedo não força nem para levantar o dedo, assim. Quando os demônios pegavam, eram 8 pessoas para segurar, mas quando ela estava na sua condição normal, que acontecia durante 30 segundos no máximo, ela não conseguia nem levantar um dedo.
foi obrigada a ser levada para o hospital para receber soro. Uma pessoa não consegue permanecer mais do que isso sem comer, gente. Começa a dar colapso. Em 7 dias, no máximo, você está morto. Não tem como. Você está morto. Então, quando você vai jejuar um jejum total, você programa. Tem muita gente que diz assim: amanhã eu vou começar o meu jejum 3 dias. Não, irmão. Comece a reduzir a sua alimentação. Vá reduzindo. Começa a colocar coisas mais saudáveis, vai tirando aos poucos as toxinas, e aos poucos você vai entrando no jejum, porque senão seu corpo vai reclamar e você não vai suportar. Então, quando você for jejuar um jejum total, esteja preparado para aquilo. O jejum total, geralmente, nós fazemos assim. Nós, na nossa comunidade, na cultura assembleiana, como é que nós fazemos? Uns começam à meia-noite, oram ao Senhor e vão dormir. No outro dia, acorda sem comer nada, vai para o serviço, faz todas as atividades, chega o horário do meio-dia, todo mundo vai almoçar, e aí, não vai almoçar? Não, aí vai lá para um quartinho, vai para o banheiro, fica em oração, lendo a Bíblia, enfim, volta para o trabalho de tarde, no final do dia essa pessoa entrega, ou às vezes uma pessoa vai entregar só a partir da meia-noite, fica ali 24 horas, esse é o jejum total que a gente conhece. Você pode fazer o jejum total de meio-dia? Pode, o Senhor conhece o seu coração. Você pode fazer o jejum total de, 18 horas? Pode. 16? Pode, meu irmão. Deus conhece o seu coração. Agora só tem uma coisa: se você for fazer, ponha no seu coração de fazer. Tem gente que já põe, pois é, eu vou fazer, mas aí chega meio-dia, ele vai fazer até às 6 da tarde, já disse: Senhor, hoje eu vou ficar até às 6 da tarde sem comer. Chega meio-dia, a mulher faz lasanha. Ele diz: meu Deus do céu, logo lasanha. Senhor, me perdoa aí, porque hoje não vai rolar. Não vai dar. Irmão, se for para fazer voto de tolo, nem vota. Não vota. Não começa. Só diz: olha, Senhor, hoje eu vou jejuar durante 3 horas, porque é o tempo que eu vou conseguir, porque hoje a minha esposa vai fazer lasanha. Agora não começa a fazer um voto de tolo, porque depois: mas pastor, quebrei o jejum. Amém. Amém. Deus conhece a sua fraqueza, Deus sabe, Deus está trabalhando em você, amém. Mas agora não fique votando, dizendo ao Senhor: Senhor, porque eu vou, e depois quebra o seu voto. Não faça isso. Já aconteceu comigo, por exemplo, de eu começar a jejuar e planejar: hoje eu vou jejuar durante meio-dia, chega na hora do almoço, o Senhor toca, fica mais um pouco, vai mais um pouco, aí eu vou mais um pouco. Já aconteceu. Já aconteceu também de eu colocar no meu coração: poxa, hoje eu acho que eu vou jejuar até o final do dia, mas aí chega no meio, não, vou entregar. Acontece. Agora, você prometeu ao Senhor, dizer que vai fazer, meu irmão, está na Bíblia: não faça voto de tolo, tá bom? O jejum total é esse. É um jejum de desespero, um jejum de urgência, um jejum de desejo por Deus, é o jejum total. O outro jejum é o jejum normal, que é onde se bebe água, se bebe sucos. Você deve ter cuidado com os sucos que você toma. Tem gente que pega e toma suco de laranja, de estômago vazio. Meu irmão, isso é ruim, não vai ser bom não. Pega abacaxi, aquelas coisas bem ácidas, né? E taca ali para dentro do estômago vazio. Daí vai dar, com certeza vai dar problema, tá? Tenha cuidado. Beba água, beba um suco lá de couve, de qualquer coisa, faça né? Cuide com os ácidos. Eu estou falando coisa prática da vida, tá? Mas são coisas que a gente, no decorrer do tempo, nós vamos aprendendo. Cuide. Está de estômago vazio, aí depois que termina o jejum, quer comer tudo que não comeu o dia inteiro, né? Quer comer tudo, aí sai lá, já vai direto para a churrascaria. Meu irmão, não, tá? Isso é coisa básica, mas é coisa que nós temos que falar. Você jejuou, irmão, comece a sair do jejum aos poucos. Começa a sair do jejum aos poucos. Senão você vai trazer problema no seu corpo, e aí depois você vai ter razão para dizer: o jejum acabou com a minha saúde. Claro, você jejuou errado. Tenha cuidado, é o corpo. Irmão, muita gente tem aquela ideia assim, eu tenho que esmurrar o meu corpo, eu tenho que subjugar o meu corpo. Mas, meu irmão, você está lutando contra a carne. O seu corpo, ele é aliado para você poder vencer depois. Você está lutando contra a carne. A carne que está dentro do corpo, a natureza e os impulsos. Então, há períodos que você vai jejuar um pouco mais intenso, sim. Há períodos que você vai estar em jejum e vai se sentir fraco,
E você vai dizer, puxa, eu acho que é hora de acabar. É hora de acabar, amém, acabou. Entregue o seu jejum, volte a se alimentar de forma progressiva. Não seja cruel com o seu corpo, ele vai servir para você mais tarde, tá bom? Não adianta de nada você jejuar e depois não ter corpo para servir a Deus. O que a gente faz enquanto a gente jejua? Aliás, vou falar do último jejum, né? O jejum normal é o que bebe água, foi o jejum que Jesus fez, e o último jejum, que é o jejum parcial, onde você retira alguns alimentos para poder jejuar. Muita gente não concorda com esse tipo de jejum, diz que não é jejum de Deus, que Deus não concorda com esse tipo de jejum, mas você vai ver o apóstolo João se alimentando apenas de gafanhotos e mel. Ele decidiu se alimentar assim, foi um jejum que ele decidiu fazer. Daniel decide jejuar, não se alimentando de nada saboroso. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego vão lá, não querem comer das comidas do rei, e eles decidem também jejuar das comidas do rei. Então, gente, o jejum parcial, que é esse jejum onde você diz, olha, eu vou tirar a carne do meu cardápio, eu vou tirar determinado, mas pastor, será que isso é válido? Meu irmão, você tem que lutar. Você está lutando? Então amém. Mas pastor, estou tirando a Coca-Cola. Amém, amém. É difícil para alguns, é um jejum, você está começando a se desprender. Pastor, estou tirando, adoro uma carne assada, estou tirando o meu cardápio. Amém. Está fazendo com propósito? É debaixo de oração? Não é simplesmente uma dieta? Tem propósito que você está fazendo? Então faça, meu irmão, porque Deus conhece o seu coração e conhece a sua vontade de lutar. Você está me entendendo, irmão? E talvez você não concorde com tudo isso, mas está na Bíblia. E eu só estou falando que está na Bíblia. Como é que eu começo um jejum? É bem simples. Coloca objetivo. Não comece jejum sem objetivo. Por que eu vou jejuar hoje? Eu vou jejuar pela minha família, quero a salvação dos meus filhos, quero a cura física. Coloque um objetivo. Pode ser mais que um? Claro que pode, meu irmão, mas tente se organizar com relação a isso. Porque quando você coloca muitos objetivos, você fica meio perdido, porque você vê a resposta de um, não vê a resposta de outro. Então, quando você coloca um objetivo, você consegue ver a resposta mais fácil. Primeira coisa é definir o objetivo. Para que eu vou jejuar? Alguém veio procurar você com algum tipo de problema e você diz, eu vou orar por você? Aquilo pode ser um motivo de você jejuar amanhã. Prepare-se de forma física. Já disse, você não vai simplesmente começar a jejuar agora, você tem que se organizar para isso. E por fim, organize a agenda para que o seu jejum não seja quebrado. Organize. Muita gente, por não organizar a agenda, acaba quebrando o jejum. Tem que organizar a agenda. Qual vai ser o período que você vai conseguir estar em oração? Porque só o jejum por si só, né? Só o jejum por si só, às vezes não vai trazer tanto resultado quanto você estiver em jejum e oração. Mas pastor, vou estar no trabalho, ok, mas de vez em quando você vai poder se trancar lá no banheiro e fazer uma oração. Em jejum e oração. É exatamente isso que você vai fazer. Tem gente que jejua, aí chega em casa, estou em jejum, você está na frente da televisão e fica. A esposa diz, mas vem cá me ajudar. Não, posso ajudar, estou em jejum. Né? Está lá. Irmão, corta a televisão, irmão. Eu não preciso, você quer uma coisa que nem precisava ser dita. Corta, meu irmão. Nem passa, desliga ela da tomada. Aquilo lá não é para você nesse dia, é dia de jejum. Você não vai receber outra informação, a não ser coisas boas, coisas de Deus. Corta a rede social, se preciso for, diz, não, vou jejuar. Mas onde é que você estava? Mandei um WhatsApp. Não estava lá. Se afasta, tá? Se afasta, vá se policiando com relação às suas conversas. Como eu disse, não adianta estar de boca fechada para comida e estar de boca aberta para murmurar. Tenha cuidado com as conversas. Tem coisas que as pessoas vão falar que é para fazer você quebrar o seu jejum. Tem conversa que você vai entrar que é só para fazer você quebrar o jejum. Daí depois você percebe, parece que houve uma quebra, parece que está esquisito o clima. Aí você vai a Jesus, Jesus, o que eu fiz, Jesus? O que aconteceu? Aí Jesus começa a te mostrar. Você falou essas palavras, você fez aquilo, você olhou aquilo, você fez exatamente daquele jeito, você fez exatamente... Já aconteceu comigo. A gente fala demais, gente, né? Nós falamos demais, nós conversamos demais, nós estamos envolvidos com jeito, estamos o tempo todo. Às vezes as pessoas vêm e falam alguma coisa e você acaba falando que não devia. E você estava em jejum. Aí você ajoelha para orar e parece que o clima está quebrado. Aí o Senhor Jesus começa a mostrar, está vendo essas palavras? Você não devia ter falado. Então, irmão, tome cuidado com aquilo que você vai falar enquanto você jejua.
Não precisa fazer jejum de silêncio não, mas quando falar, fale algo que seja edificante. E por fim, que eu já falei demais, meu Deus do céu, como terminar o jejum? Porque tem muita gente que só faz isso aqui, ó, senta na mesa, meu Deus, quanta coisa boa, obrigado Jesus, amém. Né? Irmão, a Bíblia, ela não nos mostra como terminar o jejum, mas eu aprendi com os meus pais e aprendi com os meus líderes, que o jejum, assim como ele começa com um propósito, ele tem que terminar no propósito. Então você vai lá diante do Senhor, coloca tudo de novo aquilo que você disse no começo, e diz, Senhor, a partir de agora estou entregando o meu jejum. Não é simplesmente sentar lá e dizer, deu, amém. Não, faça com propósito, senão você vai estar simplesmente desprezando o jejum. Não, você tem que entregar o jejum, amém? Entregue o jejum a Deus, diga, Senhor, aqui está o meu jejum, a minha consagração está diante de Ti. E por fim, gente, tem muita coisa que Deus quer fazer, Ele não está fazendo porque as pessoas não estão jejuando. Tem muita coisa que Deus quer fazer, tem muita gente que Deus quer curar, tem muita gente que Deus quer libertar, tem muitas cadeias a serem desamarradas, tem muitos dons espirituais a serem manifestados, tem muitas profecias a serem proferidas, tem muitas músicas para ser escritas, tem muitos milagres para acontecer, só não estão acontecendo por um motivo: nós não estamos jejuando. É dia de nós botarmos na nossa cabeça de voltar a jejuar. Irmão, alguns de vocês jejuaram mais no passado, e hoje você não jejua. Volte a jejuar, mas pastor, está tão difícil para mim. Se organize, se programe, comece gradativamente, coloque uma vez na semana, depois se você conseguir, coloque 2 vezes na semana, vá aumentando, meu irmão, você vai começar a perceber a mudança dentro do seu lar. Quanta gente vem e dá foto na nossa mão, irmão, vem dar foto, dá nome, põe no meio da minha Bíblia, às vezes eu abro a Bíblia, está cheio de nome, assim, a família inteira e tal. Aí a minha pergunta para aquela pessoa é, mas você está orando e jejuando por essas pessoas? Sabe o que é? Coloca tudo nos ombros do pastor, coloca tudo nos ombros de alguém, mas ela mesma não jejua. Meu irmão, se você quer a libertação do seu filho das drogas, põe no jejum. Você quer a libertação daquela pessoa do vício do cigarro? Põe no jejum. Você tem algum vício, alguma coisa que está te atrapalhando na vida cristã, você não consegue sair? Põe no jejum. Vai para o jejum, meu irmão, que eu tenho certeza que essa fé vai crescer. Aos poucos você vai perceber o quanto aquele pecado pode ser desprezado e Jesus ser amado a tal ponto que você não abandone mais. Vamos orar, chega de falar, falei demais. Dá para fazer oração por alguns minutos de joelhos, 5 minutinhos de joelhos, e você vai dizer para o Senhor, Senhor, eu quero me consagrar mais a Ti, eu quero consagrar mais momentos a Ti, eu quero entregar mais os meus momentos, quero parar de comer um pouco, quero fechar um pouquinho mais a minha boca, para poder me dedicar a Ti, dedicar meu corpo a Ti, dedicar meu espírito a Ti. Faça essa oração, diga, Senhor, eu quero jejuar mais, quero jejuar com propósito, quero jejuar pelas pessoas que o Senhor tem colocado no meu coração. Vá orando aí, meu irmão, tenho certeza que você vai ser fortalecido nessa área, que Deus abençoe.